Esse vídeo é um oferecimento das memórias RAM Pichau Gaming, uma parceria com a Team Group. Esses modelos DDR4 vêm em diferentes especificações para atender múltiplas necessidades de performance. Módulos de 8 GB operando a 2666 e 3000 MHz. Enfim, a Intel oficialmente apresentou a 10ª geração Intel Core, codinome Comet Lake, para desktops, para os usuários domésticos, para muitos dos usuários entusiastas do Adrena que gostam de montar o seu PC, até que enfim a empresa trouxe novos produtos para você montar os seus computadores. E nesse vídeo vamos falar quais são as principais coisas anunciadas dessa nova geração. Começando pelo começo, nós ainda estamos nos 14 nanômetros, então a Intel vem sofrendo para sair dessa litografia. Nós já temos alguns processadores em 10 nanômetros em outros mercados, mas o Comet Lake S é um processador, essa linha voltada para desktops da 10ª geração, ainda utiliza os 14 nanômetros. Mas apesar de repetir a litografia, na verdade nós temos alguns avanços bastante importantes do ponto aí da Intel. Então eles se mexeram em muitos aspectos para fazer frente ao que a linha Ryzen vinha entregando. Então estamos falando aí de principalmente as configurações. Então o primeiro destaque que eu quero fazer dessa 10ª geração, a Comet Lake, aumentaram as quantidades de núcleos de muitos dos produtos da família aí Intel Core. Então, começando aí praticamente todos os patamares, nós tivemos algumas variações. Os Core i3 agora são todos quad-core com 8 threads, então veja como isso é uma configuração que na 7ª geração, 3 gerações atrás, era a configuração do Core i7, que era o melhor produto, um quad-core com 8 threads. Agora a gente tem o produto de entrada, o Core i3 é um quad-core com 8 threads. Isso é uma boa amostra do quanto a indústria tem uma boa mexida depois da introdução dos primeiros modelos Ryzen. Os Core i5, até que enfim, acabou uma das reduções que a Intel fazia nessa linha, que é tão importante para a gente que monta computadores custo-benefício, tenta fazer um bom balanço entre essas configurações. Os Core i5, enfim, receberam o Hyper-Thread. Hyper-Thread é uma tecnologia que possibilita que você use cada núcleo físico do processador, pode ser usado como 2 núcleos lógicos, como se existissem 2 núcleos que pudessem receber funções. Os processadores usam esse segundo núcleo lógico dentro do núcleo físico para atribuir funções para ele, e dessa forma você aproveita. Nem tudo do núcleo é utilizado num processo, o que sobra é usado para formar esse segundo núcleo. Ou seja, basicamente você consegue otimizar e tirar mais performance de cada núcleo. E a Intel, há muitos anos, tirava o recurso do Hyper-Thread dos Core i5. E isso é basicamente criação do line-up deles. Então, eles têm um chip que é muito semelhante, Core i3, Core i5 e Core i7, até são basicamente os mesmos processadores há muitos anos, só que você vai fazendo as reduções para criar diferentes produtos. E o i5 era um produto que não tinha o Hyper-Thread justamente para criar mais um diferencial em relação aos Core i7. Só que há muito tempo nós temos os Ryzen 5 entregando essa tecnologia. A AMD não tirou fora de nenhum de seus produtos, ela tem raros produtos que ela não traz esse recurso de múltiplos threads por núcleo. Então, enfim, a Intel abandonou essa postura de tirar o Hyper-Thread. Todos os Core, do i3 ao i9, todos têm Hyper-Thread. Então, por isso que o i3 são 4 núcleos, 8 threads, e por isso que o Core i5 agora ele é um hexa-core com 12 threads, e iguala o jogo com os Ryzen 5. Então, Core i5 e Ryzen 5, em núcleos e threads, estão com o jogo igualado. Os Core i7 também receberam melhorias, então agora nós temos todos eles sendo octa-cores com 16 threads, e de novo o jogo fica equilibrado com os Ryzen 7. Então agora, nós tínhamos modelos nas gerações anteriores que tinham configurações como, por exemplo, 8 núcleos mais 8 threads, então era tirado o Hyper-Thread justamente para diferenciar ele do Core i9. Agora acabou isso, os Core i7, todos têm Hyper-Thread, todos são octa-core e todos aí têm um total de 16 threads, são processadores mais robustos. E por fim, no topo da cadeia nós temos um upgrade, então o Core i9 é um processador que nós tínhamos ali 8 núcleos e 16 threads, com modelos como topo de linha da geração anterior, o Core i9 9900K. Agora ele é um deca-core, ele tem 10 núcleos com 20 threads. Para vocês terem uma ideia do que isso representa numa janela não tão grande de tempo assim, essa evolução, um processador de 10 núcleos era o cara que equipava o PC dos sonhos Adrenaline, um dos primeiros que a gente montou, e que ele era um processador de 10 núcleos e 20 threads. E ele não era um processador mainstream, ele era um processador da linha Extreme. Então agora um processador mainstream alcançou a configuração que nós tínhamos no processador Extreme, do primeiro PC dos sonhos que a gente montou aqui no Adrenaline.
Mas um fator importante dessa evolução é os preços foram mantidos. Então, quando você compara o preço do Core i9 9900K, ele estava ali com o preço anunciado de 488, sugerido ali pela Intel. Nós temos os mesmos 488, basicamente $500, também no custo do 10.900K, que é o topo da linha. Então, por $500, na geração anterior você tinha um octa-core, agora subiu para um processador de 10 núcleos e 20 threads. Então, a Intel subiu seu jogo, melhorou suas especificações e tornou sua linha mais robusta. E também tirou, até que enfim, Hyperthread vai estar presente em todo mundo, vai parar de fazer isso com os Core i5. Tanta gente tem Core i5 no Brasil e não tinha o Hyperthread. Agora, falando de outras configurações, nós temos uma melhoria também nas frequências suportadas. Então, já vamos entrar numa polêmica com a Intel, mas agora os processadores suportam até a frequência de 2.933 MHz. Isso quer dizer que você pode usar memórias até 2.933 na 10ª geração e você ainda vai estar dentro dos patamares que os produtos são certificados e, portanto, você não perde a garantia. Você consegue... Com certeza você vai conseguir memórias com frequências mais altas que isso, você vai conseguir, inclusive, usar perfis automatizados da própria Intel, o tal do XMP, com muitas memórias para chegar a 3.200, 3.333, 3.700, mas tudo isso faz você estar operando fora da área de suporte da Intel. Então, se der problema, não é problema da Intel, você está fazendo o produto funcionar fora da garantia, basicamente, fora do que ele foi especificado. Então é muito bom ver a especificação subir para 2.933, quer dizer que até 2.933, se o seu computador não operar de forma estável, aí isso é problema da Intel. Depois disso é problema seu. Não funcionou, azar o seu. Agora, com relação à concorrência, isso aí é uma evolução, porque na geração passada, um Core i9 9900K, por exemplo, a especificação é até 2.666 MHz, mas ainda está atrás, mesmo com essa subida para 2.933, ainda está atrás dos 3.200, que é o atual suporte dos Ryzen da série 3000. Então, melhorou, mas ainda temos uma vantagem para o lado da AMD, que dá um suporte mais amplo nesse aspecto. Começamos a falar de overclock, então tópico bastante animado quando a gente fala do front Intel. A empresa falou muito de overclock e ela sabe, porque o Comet Lake S, essa linha de desktop, é para entusiastas, são os consumidores deles que muitos vão querer fazer overclock, vão querer montar uma máquina de alta performance. Então a empresa não gastou muito tempo para falar de Core 3 ou Core 5, gastou tempo para falar de Core 9 e de overclock. E ele tem melhorias, então a primeira delas é que o Extreme Tuning, que é a ferramenta da própria Intel para fazer overclock, vai ganhar algumas capacidades extras. Então agora vai ser possível você, por exemplo, desabilitar Hyperthread individualmente em núcleos. Então você pode definir que núcleos não tenham Hyperthread e outros tenham dentro do mesmo processador. Então é um recurso que, para alguns cenários, você tirar o Hyperthread pode ser interessante para você benchmark ou algumas aplicações que não lidam muito com muitos threads. Então se você desligar o Hyperthread, pode ser que você ganhe performance. Ela também agora tem um ajuste fino ali da tensão elétrica e da frequência. Então você pode criar uma curva em que quanto maior a frequência, você consegue também mexer em qual é a tensão elétrica. Você não precisa fixar um valor, você consegue fazer toda a curva de evolução. Quanto que a tensão sobe, baseado no quanto a frequência sobe, você pode criar. Agora vai ter isso disponível na ferramenta de overclock da Intel. E o chip em si também ganhou algumas mudanças que são bem interessantes para quem está pensando em fazer overclock. Segundo a Intel, ela escutou a comunidade para fazer essa mudança. O die, que é a estrutura mais básica lá dentro do processador, onde está as estruturas, os transistores e tudo mais, aquela coisinha preta que normalmente aparece quando vocês veem alguém mostrando fotos de D-Lead, ela ficou um pouquinho mais baixa. Então eles baixaram um pouquinho a altura do die e o objetivo é facilitar a dissipação de calor. Então, segundo eles, essa altura um pouquinho menor, eles conseguem aproximar mais, fazer um resfriamento mais eficiente, sendo que o IHS ali, que é a interface de dissipação de calor, que é basicamente quando você olha um processador, aquele metal no topo cinza, ele também ficou um pouquinho mais grosso, provavelmente para compensar a diferença de altura do die, então eles estão tentando manter o padrão para, bom, muito da indústria já usa um formato, eles não vão, numa geração, mudar esse formato, mas esse aumento de altura também é acompanhado com uma mudança da composição desse metal. Então, segundo a Intel, agora ele possui mais cobre, ou seja, ele é mais eficiente em dissipar calor. E essas mudanças foram todas feitas pensadas em tornar mais eficiente a dissipação do calor do die e, se possível, então, com isso, tirar mais performance. Junto com essa mudança do formato do chip, da altura e tudo mais, temos também outra mudança bastante relevante dessa nova interação dos 14 nanômetros. Então, com o processo de fabricação aí já mais maduro e também essas melhorias na forma como o calor é dissipado, nós temos frequências com
bastante altas, se for comparar com gerações anteriores. Então, o topo da linha, o 10.900K, ele pode chegar a 5.3 em boost, e todos os seus 10 núcleos podem chegar a 4.9 GHz. Isso é especificação de fábrica, não estamos falando de overclock. Isso é uma especificação que, segundo eles, seu chip deve conseguir alcançar na fábrica, né? Da forma como ele sai da caixa. Lembrando que boost não é uma coisa que vai ser por longos períodos, mas quanto melhor a dissipação de calor e mais estável tiver seu sistema, pode ser que ele segure por mais tempo esse boost. Então, nós temos clocks, vários dos modelos operando próximo da casa dos 5 GHz. Então, nós temos um aumento das frequências em praticamente todos os patamares de produtos, nós temos uma melhoria nas frequências e a 10ª geração vai chegar operando já com alguns modelos batendo a casa dos 5.3 GHz, quando um núcleo só estiver sob estresse e conseguindo segurar 10 núcleos operando a 4.9. Isso são realmente patamares muito altos. Então nós tínhamos produtos, na geração anterior nós tínhamos 9900KF, ele era um produto que justamente o ponto alto dele é que ele conseguia pôr os 8 núcleos a 5.0 GHz. A gente testou ele aqui no Adrenalina e mostrou como ele consegue atingir de forma fixa esses 5 GHz. Então nós temos agora um produto que põe 10 núcleos a quase isso, é 4.9 e pode empurrar 5.3 um núcleo só. Então nós temos uma evolução nessa configuração dos processadores. Bom, esses são os principais destaques da nova linha Comet Lake dos processadores da Intel, que devem chegar em breve ao mercado. Junto com eles também vai ser introduzido os chipsets da série 400. Então, fica de olho aqui no Adrenalina, que nós devemos começar a receber produtos dessa nova geração da Intel e também os chipsets desenvolvidos pelas parceiras da Intel e vamos ver qual é o nível de performance. Mas o mais importante é ver como, enfim, a Intel deu uma mexida no seu lineup, deixou seus produtos mais robustos, então a disputa com os produtos Ryzen vai ficar mais interessante. Contra a série 3000, que já ficou bastante competitiva, e também no futuro nós devemos ver até o fim do ano os primeiros modelos da série 4000 para desktop. Então, que bom que nós estamos vendo, sempre bem-vindo essas disputas, essas empresas, e porque justamente os nossos produtos acabam ficando melhores, porque cada uma tem que se mexer para entregar um produto mais interessante. Galera, para mais detalhes sobre tudo isso que eu falei, nós temos a notícia completa que está no ar lá no adrenaline.com.br e também ficar de olho lá no nosso site e também aqui no canal do YouTube, porque à medida que for chegando modelos para testes e a gente começar a tirar nossas impressões, vocês ficam sabendo primeiro. E até uma próxima. Tchau, tchau!